Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, ler a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Durante este trimestre, nós estamos dedicados na Escola Bíblica Dominical a estudar a vida e o ministério de Elias e também de Eliseu. E temos sido tremendamente abençoados em nossos estudos bíblicos dominicais, voltados para esses estudos a respeito da vida de Elias e de Eliseu. A Bíblia diz no livro aos Hebreus que nós devemos estudar as biografias dos homens e das mulheres que pela fé e pela paciência alcançaram todas as promessas. E esses dois personagens do Antigo Testamento são duas testemunhas de que pela fé e pela paciência alcançaram as promessas. E cabe a nós imitá-los. O texto, irmãos, está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 e seguintes, que diz: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e encontrou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém. Um segundo texto, irmãos, que nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 15, e versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 1. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Aleluia. Havia fome naquela terra, uma escassez de alimentos provocada pela seca. As pessoas não apenas estavam com fome, elas estavam morrendo de fome. Como hoje, quando há uma escassez de alimento espiritual, até mesmo na igreja de hoje. Muitas pessoas dominicalmente vão a uma igreja e se assentam nos bancos de uma igreja. E o que lhes é servido não é o verdadeiro pão que desce dos céus. É um pseudo-alimento que engana o estômago momentaneamente, mas que não traz a nutrição
e o crescimento necessário. Literalmente, irmãos, o povo de Deus está espiritualmente, em alguns casos, morrendo de fome. Muita ênfase tem sido colocada em coisas perecíveis, nominadas como bênçãos, entre aspas. Porém, são coisas perecíveis. Na verdade, são alimentos que iludem, até dão uma sensação de satisfação, mas não satisfazem as necessidades mais profundas do coração, da alma, do espírito, que só podem ser satisfeitas com o verdadeiro pão que desceu dos céus. Aleluia. A maior necessidade da igreja hoje é um avivamento, com sinais, milagres, maravilhas, distribuição de dons do Espírito Santo, e as pessoas serem salvas e adorarem ao Senhor em espírito e em verdade, e não a promessa de curas, de milagres, de carros e de bens materiais, que são coisas passageiras. As pessoas do texto que nós lemos no segundo livro dos Reis estavam com fome, e o profeta deu a ordem: acendam o fogo, coloquem a panela grande no fogo e façam um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Esse caldo daria a eles a satisfação de estarem alimentados, daria a eles energia, alegria, força, vida, para que eles prosseguissem, porque havia muito para ser feito no ministério da profecia, e eles estavam sendo preparados para o exercício da qualidade de profetas. Deus está levantando profetas para esta geração. Todos os crentes em Jesus Cristo têm capacidade para profetizar, obrigação de profetizar, e devem procurar diligentemente profetizar. Se nas suas orações você não inclui que o Senhor lhe dê capacidade para profetizar, passe a incluir nas suas petições, que são conhecidas diante de Deus, com lágrimas, com ações de graças, com gratidão, mas também com lágrimas. Passe a incluir nas suas petições: Senhor, eu quero receber esta capacidade para profetizar, porque eu quero abrir a minha boca, e como foi orado desta noite pelo pastor Luciano, eu quero que as tuas palavras estejam na minha boca, para que eu despeche, para que eu proclame a tua palavra para esta geração. Aleluia. Procurar com diligência, principalmente o dom de profetizar. Aleluia. Acendam o fogo, coloquem a panela grande no fogo e façam um caldo de ervas para os filhos dos profetas. A palavra nos fala de definição, de urgência e de pressa. Aleluia. Nós não vamos ter muito tempo para ficar orando e esperando o dom de profetizar. Aqueles que quiserem profetizar para esta geração terão que fazer agora ou nunca. O arrebatamento está às portas. Jesus está voltando. Brevemente este céu vai se abrir e nós vamos subir triunfantemente. Se você quer profetizar, é agora. O tempo é hoje. Aleluia.
uma refeição estaria sendo preparada. E a refeição é um tipo de Cristo, o pão da vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus é o pão que traz a vida. E esse pão que é Jesus, que é o verbo, a palavra, anula os efeitos da morte. Desfaz os efeitos do veneno que gera a morte. Morte que se traduz em separação eterna de Deus. Separação nesta vida e separação na vida futura. Jesus é o único antídoto contra os efeitos do veneno do pecado. Tiago capítulo 1, versículo 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmãos, as coisas podem ser bonitas, podem ser capazes de despertar desejos e cobiças, pode ficar bem, pode soar bem para o ouvido humano, porém, tudo quanto estiver desconectado da videira verdadeira que é Jesus. Eu estava pensando, é como flores que foram cortadas. Elas são lindas por um momento, porém, no momento seguinte elas vão morrer, porque elas não se alimentam mais da seiva. Tudo quanto não estiver conectado na videira verdadeira que é Jesus, vai morrer no momento seguinte. As palavras desconectadas da videira verdadeira que é Jesus, são palavras que não trazem vida. É preciso que o alimento venha diretamente da videira verdadeira. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 25, que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E nos dias que nós vivemos, há uma tentativa muito grande de dar respostas humanas, humanistas e humanísticas para problemas espirituais. Para resolver o vazio da alma, o vazio do espírito. Porém, as coisas espirituais não podem ser resolvidas com soluções nascidas dos sentimentos, ou soluções nascidas da alma, ou a satisfação das necessidades básicas, ou necessidades do ser humano, de qualquer ordem que seja. As necessidades espirituais, as necessidades da alma, só podem ser resolvidas espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. As respostas podem soar bem, podem soar de maneira lógica, racional, financeiramente correta, politicamente correta, religiosamente correta, mas a verdade é que além de Jesus Cristo, toda resposta é passageira e não vai durar, não vai suportar quando passar pelo fogo. Aleluia. Só Jesus traz a verdadeira felicidade. Nesta noite eu estou falando que todas essas pregações e mentiras que têm sido feitas no rádio, na televisão, em púlpitos com promessas humanas, os nossos pés estão aqui, mas a nossa mente e a nossa cabeça está lá. Elas são mentiras. É uma espécie de isopor que a pessoa come
parece que satisfez, mas não tem um nutriente espiritual sequer. Aleluia. Aleluia. Esses rapazes da nossa história, eles estavam sendo ensinados por Eliseu. Em outras palavras, podemos dizer que eles estavam em uma escola bíblica, para que pudessem aprender sobre o poder de Deus e o ministério da profecia. E eles estavam se deleitando com o maná recebido do céu para os seus espíritos, porém os seus corpos, em razão da não alimentação, estavam ficando cansados e com fome. E nós podemos tirar daqui já uma lição. Não há nenhuma dúvida de que eles estavam no centro da vontade de Deus. Porém, eles estavam passando por um momento de teste. Porque mesmo aqueles que estão no centro da vontade de Deus padecem tribulações. E o texto diz que havia uma fome na terra. E aquela fome tocou cada área da terra, inclusive aquela escola de profetas, não foi exceção. Não é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus que estamos isentos de passar por momentos de provações e de testes. A Bíblia diz que chove sobre o justo e o injusto. E o problema aqui, irmãos, era a fome. Mas nós vemos que a fome não tem o poder de quebrar a comunhão das pessoas que se aproximam de Deus. Apenas duas coisas podem quebrar a unidade e a comunhão das pessoas que se aproximam de Deus. A primeira é a dureza dos corações. E a segunda é uma língua carregada com veneno mortífero, que espalhe contenda entre irmãos, do tipo mentiras, calúnias, injúrias e difamações. E nós louvamos ao Senhor, porque o problema deles não era nem no coração e nem na língua. O problema deles era um problema no estômago. Eles estavam sentindo fome, quem sabe com o estômago rosnando, como quando nós também estamos com fome. Mas nós vamos observar algo admirável, algo digno de ser imitado, no comportamento daqueles rapazes que eram filhos dos profetas. Eles não ficaram atacando Eliseu, perguntando: onde está o Deus de Eliseu? Eles não ficaram perguntando onde está o Deus que alimentou Elias com corvos à beira do riacho. Onde está o Deus que multiplicou o azeite da viúva? Onde está o Deus que separou as águas para Eliseu quando ele atingiu as águas com a capa de Elias? Eles não ficaram perguntando onde está o Deus que levou Elias ao céu em um redemoinho. Hoje nós aprendemos isso aqui. O pastor Marcos nos chamou a atenção de que Elias não foi levado ao céu em carros e cavalos de fogo. Cuidado, hein? Que já vi muita gente pregando isso. Quando, na verdade, Elias foi levado em um redemoinho. Os carros e cavalos de fogo apenas separou Elias de Eliseu, porque Elias estava muito agarrado. Aliás, Eliseu estava muito agarrado a Elias. Então, carros e cavalos de fogo separaram os dois e um redemoinho levou Elias para o céu. Eles poderiam ter dito muitas coisas.
coisas do tipo. Se nós estamos fazendo a coisa certa para Deus, por que nós precisamos aqui ficar lutando sem saber se teremos a próxima refeição? Há uma determinação, irmãos, em Jó, que parece que serviu de parâmetro para esses rapazes. Jó capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Às vezes nós olhamos em volta e vemos escassez, fome, desemprego, destruição, problemas. Mas se há um dia, se há um momento que como igreja nós devemos ficar juntos, esse dia e esse tempo é agora. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia com D maiúsculo. Aleluia, glória a Deus. Todas as vezes que nós falamos naquele dia com D maiúsculo, aleluia, a nossa alma se alegra, aleluia, arrebatamento. E quando o Espírito Santo inspirou o autor aos Hebreus para escrever esta parte da Escritura, como a vinda do Senhor se aproximaria, sobreviriam tempos difíceis, trabalhosos, e que mais do que nunca seria necessário o apoio de um para o outro. O apoio de um irmão para o outro é mais necessário agora do que nos dias da igreja primitiva. Se nos dias da igreja primitiva eles vendiam as suas propriedades para que ninguém tivesse falta, hoje, quando aquele dia se aproxima, a necessidade de chorar com o que chora, de apoiar o irmão, é muito mais necessária. O Espírito Santo sabia que haveria uma tendência das pessoas abandonarem a casa de Deus e também diminuir a comunhão entre os irmãos. Em outro texto, esse fenômeno dos últimos dias é chamado de esfriamento do amor. Então o Espírito Santo disse por meio do autor aos Hebreus: não deixem isso acontecer. Animem-se mutuamente, encorajem-se mutuamente, aumente de intensidade o comprometimento de um para com o outro, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, leve em consideração a volta de Cristo, o arrebatamento, e intensifiquem a comunhão. Aleluia, aleluia. E o inimigo sabe que há poder na unidade do povo de Deus. A oração final de Jesus, em João 17, foi centrada na unidade de todos os crentes e das gerações subsequentes. O inimigo sabe que há poder quando dois crentes oram juntos, quando dois crentes oram em concordância, quando dois crentes se constituem companheiros de oração e oram em concordância. O inimigo sabe que há poder nessa oração em concordância. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Agora, o inimigo sabe que se ele puder nos manter com fome, afastando-nos da mesa do Senhor, para que nós não comamos a palavra de Deus, até mesmo
crentes antigos e crentes salvos começarão a morder os seus irmãos, começarão a devorar um ao outro. Em Mateus capítulo 24 e versículo 12, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E sem amor, irmãos, com o amor em baixa temperatura, nós podemos começar a andar sem direção, a andar à deriva, e cada vez mais afastar-se para longe da direção e do governo de Cristo em nossas vidas. Aleluia! Que Deus tenha misericórdia de nós. E que cada um de nós clamemos nesta noite: Senhor, o meu coração está aberto. Espírito Santo, derrama doses abundantes do amor de Deus em meu coração, para que eu ame os meus irmãos como eu nunca amei. Para que eu me comprometa com os meus irmãos como eu nunca me comprometi. Porque se o amor estiver em baixa temperatura, os efeitos consequentes será o afastamento da direção e do governo de Cristo sobre as nossas vidas. Os filhos dos profetas, diante daquele quadro, podem não ter sabido o que fazer para resolver o problema da escassez de alimentos e da própria fome que havia em toda a terra. Mas eles sabiam que era hora deles ficarem juntos. Então Eliseu disse aos homens: acendam o fogo, coloquem a panela grande no fogo e comecem a preparar a comida, um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Não há dúvida que essa foi uma palavra de alegria. Não há dúvida que para aqueles homens que estavam prestes a perder a paciência por causa da fome, essa foi uma palavra de grande alento. Se eles não podiam fazer um churrasco, se eles não podiam fazer uma paeja, eles iam fazer aquele caldo de ervas, porque aquele caldo de ervas, com a bênção do Senhor, seria a melhor refeição do mundo. Então a panela grande foi colocada no fogo. Evidentemente, o fogo foi mais aquecido. E talvez já começou um clima de antecipação daquela que seria uma refeição para todos eles, aquele caldo quente de ervas. Porém, meus amados irmãos, a Bíblia diz que um daqueles rapazes saiu e começou a apanhar algumas bagas selvagens no campo. Parece que ele não estava contente com o que estava sendo preparado. Não sabemos como, mas Deus já havia provido algo sobrenatural que estava sendo preparado para ser servido para eles. Mas quem sabe ele queria algo mais picante. Havia sim uma escassez de gêneros alimentícios, mas eles já tinham um ensopado de ervas. Quando você vive no sobrenatural, Deus se torna a sua suficiência. E ainda que haja fome ao seu redor,
fome em toda a terra. Deus prepara algo sobrenatural para sustentar os profetas, os filhos dos profetas, porque Ele garante pela sua palavra que Ele dá pão para o que semeia. E aquele rapaz voltou com uma boa quantidade de bagas ou de vagens, que parecia ser algo comestível, quem sabe de uma aparência e de uma coloração agradável aos olhos, quem sabe até o cheiro que saía daquelas vagens, e ele as cortou e as colocou na panela do ensopado, embora, como está escrito no final do versículo 39, porque as não conheciam. Eles não conheciam aquele tipo de vagens. E o que aconteceu, irmãos? As ervas, aquelas bagas selvagens, aquelas vagens que foram colocadas no ensopado, eram venenosas e elas envenenaram toda a comida. E agora nós temos um problema maior, porque não só vemos a escassez na terra e a fome, mas agora havia morte na panela, ainda que eles não o soubessem. E eles se assentaram para comer aquela refeição, o que seria uma refeição saudável. E quando eles começaram a comer, e quando eles começaram a saborear aquelas bagas venenosas que haviam sido colocadas na panela, logo eles perceberam que algo não estava certo. Tão famintos que eles estavam, mas eles sabiam que se continuassem comendo aquelas bagas venenosas, aquelas vagens venenosas da panela, mataria todos eles. Houve um pouco de consolo, porque se assentaram a uma mesa para uma refeição. Porém, ao comer aquele ensopado, algo estava se agravando, porque todos eles ficariam intoxicados com aquele veneno mortífero. Eu quero tirar 2 exemplos daí. O primeiro: existe o perigo de alguém colocar veneno em nossa panela. Existe o perigo de alguém colocar veneno em nossa panela. Isaías capítulo 59, versículo 5, fala de pessoas que manipulam ovos de serpente e até chocam esses ovos. E o texto diz: aquele que comer os ovos dela, morrerá. No Salmo número 140, versículo 3, diz de pessoas que aguçam a língua como a serpente, e sob os lábios tem veneno de áspide. O perigo, irmãos, de alguém colocar veneno em nossa panela. Na mesma panela que nós recebemos a comida, preparamos a comida como estamos recebendo nesta noite. O perigo de alguém colocar veneno nessa mesma panela é um perigo real e nós precisamos estar atentos. A panela estava no fogo correto. O fogo foi aceso pelos filhos dos profetas. A comida que estava sendo preparada era uma comida boa, uma comida nutritiva, era o caldo de erva preparado para os filhos dos profetas. Porém,
ao perigo real dessa comida ser contaminada por veneno que alguém vai colocar em nossa panela. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Então, existe o perigo de alguém colocar veneno em nossa panela. Em segundo lugar, existe o perigo de sermos enganados por aparência. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz que nos últimos dias apareceriam pessoas com aparência de piedade, fala de piedade, vocabulário de piedade, mas que isso seria apenas artificial, porque essas pessoas teriam um comportamento e falariam palavras que negariam a piedade, o amor e o poder de Deus. E Paulo diz no versículo 5, afasta-te deles. O perigo de sermos enganados por aparência é um perigo real, e para isso nós precisamos de discernimento. Eu li uma historinha, irmãos, é até uma historinha um pouco cômica, de 3 filhos que saíram de casa ainda jovenzinhos, e eles saíram por conta própria e prosperaram na vida. E alguns anos depois, eles se encontraram na casa de um deles, e eles começaram a discutir entre si os presentes que eles mandaram para a mãe. E o primeiro disse: eu construí uma casa grande para nossa mãe. E o segundo disse: eu enviei uma Mercedes para a mamãe com motorista. E o terceiro sorriu e disse: eu ganhei de vocês. Vocês lembram como a mãe gostava de ler a Bíblia? E vocês sabem que ela teve catarata e ela não podia mais ver muito bem? Então eu mandei um papagaio para ela que recita a Bíblia toda. Foram 12 anos para os diáconos e presbíteros da igreja ensinar a Bíblia para esse papagaio. Então, eu mandei o papagaio para a mamãe, e esse papagaio recita a Bíblia. Basta ela falar o livro, o capítulo e o versículo, e pronto, o papagaio recita. Pouco tempo depois, essa mãe escreveu cartas de agradecimento para os filhos. Para o primeiro, ela escreveu: Milton, a casa que você construiu é tão grande que eu vivo em apenas um quarto, mas eu tenho que limpar a casa inteira. Para o outro filho, ela escreveu: Geraldo, eu sou muito velha para viajar. Eu fico a maior parte do tempo em casa, então eu nunca uso a Mercedes. E o motorista também é muito mal educado. E para o outro filho, ela escreveu: querido Ronaldo, você realmente tem bom senso e sabe o que a sua mãe gosta. A galinha que você mandou estava muito deliciosa. Moral da história, irmãos: as coisas não são o que muitas vezes elas parecem ser do lado de fora. As aparências enganam. Quando Deus mandou o profeta ungir um rei na casa de Jessé, Deus falou para o profeta: não fique impressionado com a altura, não fique impressionado com os músculos, não fique impressionado com a elegância.
Deus dizendo: eu não olho para a aparência, porque a aparência engana. Eu olho diretamente para o coração. Cuidado com a aparência de piedade e cuidado com as lágrimas, porque pode ser essa pessoa que vai envenenar o seu alimento espiritual. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz: acautelai-vos, talvez haja alguém que vos leve embora como presa sua, por intermédio de ideias, filosofias e de vão engano, segundo a tradição de homens, segundo as coisas elementares do mundo, e não segundo Cristo. Nós vivemos em um tempo, irmãos, em que mais do que nunca nós precisamos do alimento que está referido em Hebreus capítulo 5 e versículo 14, que diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Simples como a pomba. Aleluia. Como aprendemos hoje na nossa escola dominical, voltando à inocência do primeiro amor, dos primeiros dias da fé cristã. Porém, com as faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E nós só conseguimos essa capacidade quando nós nos expomos constantemente à palavra de Deus, a ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, para que nós sejamos capazes de distinguir não somente o bem, mas também o mal. Distinguir a voz do Senhor entre as muitas vozes que existem. Porém, sem a revelação da palavra de Deus, sem a revelação do Espírito Santo, nós podemos chegar a conclusões equivocadas. Do tipo: olha, se um monte de gente está fazendo isso, então isso está certo. Não. Ou conclusões do tipo: esta igreja é grande, então o que eles estão pregando é a verdade. Não. Ou essa igreja é pequena, então eles devem estar pregando a verdade. Não, irmãos. Nós precisamos pedir: Senhor, desenvolve as minhas faculdades, para que eu possa distinguir, para que eu possa discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Nós precisamos ter a certeza de que as nossas vidas, os nossos métodos, aquilo que nos dizem, está alinhado com a palavra de Deus e com a direção do Espírito Santo. Agora, irmãos, até mesmo igrejas, muitas igrejas hoje estão contentes com a morte, permitindo que coisas envenenadas sejam colocadas na panela grande, através de ensinamentos revestidos de teologias que agradam os sentidos, como eu já disse no início desta mensagem, mas que não são nutritivos, pelo contrário, produzem inanição e morte espiritual. Aleluia. O nosso texto diz que eles não sabiam que ao ingerir aquele alimento, eles morreriam, porque havia morte na panela. Nós não queremos um avivamento de vagens selvagens. Avivamentos do tipo que o senhor que viaja por esse Brasil afora sabe. Olha, você primeiro escute eu falar em línguas. E depois tudo que eu falar em línguas, você
Repita o que eu estou falando. Fruto da videira selvagem. Pentecostes falso. O Espírito Santo não precisa que eu ensine alguém a falar em línguas. Aleluia. O Espírito Santo sabe fazer o seu trabalho. No dia de Pentecostes foi o Espírito Santo, e não os homens, e não os apóstolos, que concederam que eles falassem outras línguas. Agora, o que as vagens selvagens fazem é secar os ossos e trazer morte espiritual. O verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, só vem da videira verdadeira, que é Jesus. E é esse o avivamento que nós estamos buscando. É esse avivamento que nós estamos clamando, o avivamento da videira verdadeira, onde o Pai é o agricultor e cuida da vide. Aleluia. Fora da igreja, no mundo, existem muitas bagas ou vagens selvagens que podem parecer a resposta para o problema da pessoa, tais como drogas, álcool, dinheiro, amigos, relacionamentos, atividades agradáveis, entretenimentos, mas são vagens, bagas, selvagens que trazem morte. Só Jesus, a videira verdadeira e única, só Jesus é que pode resolver o problema da tristeza e da morte. O que o Espírito Santo está dizendo é que todas as outras opções, aparentemente saudáveis, aparentemente nutritivas, agradáveis aos olhos, são coisas que só produzem a morte na sua panela. Olha, meus amados irmãos, há igrejas por aí afora que estão enfocadas apenas em responder às necessidades da alma com objetos materiais. Aleluia. O nosso espírito clama por uma ligação com Deus, e não uma ligação com casa, com carro, com emprego, com coisas materiais. O Senhor provê essas coisas para os seus filhos, o Senhor provê essas coisas para os seus filhos, mas essas coisas são acessórios. Essas coisas não são o foco principal de Deus. Jesus não morreu em uma cruz para que alguém tenha uma Mercedes, tenha uma BMW, tenha uma casa na praia. Jesus morreu na cruz para salvar o homem do pecado e levá-lo para o céu. Aleluia. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, se em tempo hábil não vir a farinha do céu, haverá evolução para a morte. Antes que seja tarde demais, você tem que tomar uma atitude capaz de reverter a situação, capaz de reverter o efeito do veneno. Mas não só podemos, irmãos, ser enganados pela aparência, mas podemos também ser enganados pelas boas intenções. Porque boas intenções podem levar a erros gravíssimos. A pessoa que colheu essas vagens selvagens e as colocou na panela, sem dúvida, ela era inocente. E ela estava tentando ser uma pessoa prestativa, uma pessoa boa para com os outros.
E nós podemos extrair daqui uma grande lição. Não é só porque alguém é sincero que significa que ele está certo. Uma pessoa pode estar sinceramente procurando preencher o vazio de sua alma e sinceramente querendo ajudar outra pessoa que está em apuros, que está em dificuldade, mas pode ser que ela esteja misturando a solução que vem do céu com solução de religiões e de cultos estranhos ou de ideologias ou de práticas que contrariam a palavra de Deus. Sem Jesus, a morte na panela continua sendo uma realidade. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No nosso texto, irmãos, umas poucas vagens selvagens estragou toda uma panela grande de caldo de ervas, que seria uma alimentação saudável, nutritiva, e todos eles se alimentariam e estariam satisfeitos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de veneno contamina toda a alimentação. E aquelas vagens, irmãos, foi a única coisa que era venenosa que fora colocada na panela. Porém, por causa do seu terrível efeito, toda a comida da panela tornou-se uma comida envenenada. Todas as coisas saudáveis que foram colocadas na panela restaram envenenadas como resultado daquelas poucas bagas ou vagens, que eram poucas quando comparadas com todo o volume de comida que havia naquela panela grande. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Nós temos a panela grande para a alimentação coletiva de todo o povo de Deus nessa congregação. Mas cada um de nós temos também a nossa panela grande. Voltando, irmãos. Sinceridade. Esse homem foi sincero no que ele fez, só que ele estava sinceramente errado, sinceramente equivocado, sinceramente a serviço de Satanás, a ponto de quase matar todos os seus irmãos. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 39, diz que eles não sabiam o que era que eles estavam colocando na panela, mas simplesmente colocaram porque aquele homem esforçou-se para buscá-las no campo, foi sincero no que estava fazendo, e como nós vimos, toda a sinceridade, todo o esforço daquele homem não tirou o fato de que ele envenenou aquela panela inteira. Quando o evangelho de Jesus é adulterado e é poluído pelo homem, seja em muito, seja em pouco, e isso faz a toda coisa venenosa. Você tem que tomar conta da sua panela, você tem que tomar cuidado com quem se aproxima da sua panela, você tem que olhar o que é que estão colocando na sua panela. Você tem que tomar conta da sua panela. E eu quero dizer que se nesses dias alguém colocou bagas venenosas, ou quem sabe ovos de serpente em sua panela, hoje você está recebendo a farinha do céu. A farinha está sendo distribuída nesta noite pelo Espírito Santo. A farinha que neutraliza os efeitos da morte. No texto, nós vemos que eles descobriram em tempo oportuno, porque a descoberta, ela não pode ser tarde demais. A descoberta
tem que ser em tempo oportuno, e foi o que ajudou a salvar aquelas vidas. No mundo de hoje, irmãos, muitas vezes as pessoas percebem que o que elas estão fazendo vai levá-las à destruição. Porém, a pessoa acredita que pode continuar misturando as coisas do mundo, as ideias malignas do mundo, com as coisas de Deus, e ainda continuar vivendo a vida em abundância. É uma cegueira, irmãos, que o inimigo traz, e não somente para o pecador, porque muitas vezes o inimigo vai injetando doses de veneno na panela do crente. Quando o crente escolhe viver sem estar radicalmente comprometido com o Evangelho, quando o crente resolve viver em uma atitude de simpatia com o pecado, de empatia com o pecado, ou até mesmo de apatia para com o pecado, ele começa a declinar em sua vida espiritual. Quando ele começa a não confrontar o pecado, quando ele começa a não odiar e a não rejeitar o pecado, ele começa em declínio em sua vida espiritual. Enquanto eu preparava esta mensagem, ontem, o Espírito Santo me fez entender com tanta clareza que atualmente o inimigo, ele está servindo também pílulas com veneno de serpente. Pílulas com veneno de serpente. Só que essas pílulas, elas não entram pela boca. Essas pílulas, elas entram pelos ouvidos. E elas contaminam o coração, de onde procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, a que a alma do Senhor abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Aborrecer, de acordo com os dicionaristas, é causar desagrado, é enojar-se de alguma coisa. Abominar é algo mais, é sentir horror, detestar, odiar. Mais uma vez, nós encontramos nessa lista um pecado que envolve o uso errado da língua. Mas, infelizmente, há pessoas que se ocupam falando mal dos outros, semeando contendas, ou seja, distribuindo pílulas com veneno de serpente. Deus detesta tal comportamento. Em Romanos capítulo 1, versículo 29, ele inclui contendas entre irmãos, entre os piores pecados que um ser humano pode praticar. Tome cuidado com a sua panela grande. E tome cuidado também com seus ouvidos, para que você não recepcione pílulas com veneno de serpente. Nós vamos para o próximo e último ponto. O ensopado, aquele caldo de ervas, foi curado. Versículo 41, Eliseu disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para todo o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Obviamente, esta farinha não tinha elementos de cura em si mesma. Ainda que fosse um alimento saudável, a farinha por si mesma não
conseguiria remover o veneno que havia na panela. Porém, há uma coisa. Eliseu disse: traga a farinha. E Eliseu pegou a farinha e colocou a farinha na panela grande. Porque onde um homem de Deus, onde uma mulher de Deus coloca as suas mãos em nome de Jesus e coloca a farinha que é a palavra de Deus, cessam os efeitos do veneno. A morte não tem efeito, a morte é substituída pela vida, é vida com abundância, e pode tirar a comida, é servir para todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se você está vivendo momentos de fome de Deus, talvez nem saiba por que você está decepcionado com Deus. O Espírito Santo hoje tem a resposta. Porque você está decepcionado com Deus? Você está decepcionado com Deus porque a comida que você tem comido não é o verdadeiro pão que vem do céu. Você tem comido uma pseudo-alimentação espiritual baseada em conceitos religiosos humanos. Aleluia. Deus fala com você. Deus não está calado. Houve contaminação espiritual e a morte na sua panela. E o que o Espírito Santo está dizendo é: não coma mais nada dessa panela, até que haja purificação, até que haja vida. E se você ingeriu, ingeriu a pílula com o veneno da serpente, os efeitos desse veneno está danificando a sua alma. Mas nesta noite, Deus tem o milagre verdadeiro para neutralizar os efeitos deste veneno. Nós estamos aqui em nome de Jesus e temos a farinha. Aleluia, aleluia. O veneno de Satanás nesta noite está sendo desfeito pela farinha que vem do céu, desfeito pelo poder da palavra de Deus. A sua comida está sendo curada, e você vai poder comer desta comida, e você vai ter nutrição, e você vai crescer, e você vai atingir a estatura de varão perfeito. E quando você sair da nanice, e quando você sair da pequenez e crescer sob os efeitos da nutrição desta farinha, você vai poder colocar e administrar a sua herança. A palavra diz que o menino, mesmo sendo herdeiro de tudo, porque ele é filho, ele recebeu a capacidade de ser chamado filho de Deus. Porém, enquanto ele for criança, enquanto ele for pequeno, mesmo sendo herdeiro de tudo, todos os bens estão sob a administração de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, até que ele cresça. Aleluia. Se você nesta noite receber a farinha, misturar esta farinha na sua panela e comer esta alimentação, o crescimento será acelerado, e você, mais rápido do que pensa, administrará as riquezas que o Pai já destinou para você. Aleluia, aleluia.
Eu creio em meu coração que nesta noite Deus está curando, neutralizando os efeitos do veneno, neutralizando os efeitos mortíferos do veneno. Famílias estão sendo curadas, a igreja está sendo curada. A farinha é o antídoto, a palavra de Deus é o antídoto contra o veneno da panela e contra o veneno da serpente. Aleluia. O que está na sua panela? Isso tudo, irmãos, aconteceu em Gilgal. A igreja é a nossa Gilgal. É o lugar onde Deus está fazendo algo sobrenatural. O fogo está aceso, a panela grande está no fogo, o fogo está aceso, o ensopado está sendo preparado. Aleluia! E a comida é nutritiva e é saudável. Tenha cuidado. Tome conta da sua panela. A panela grande é coletiva. E nós, os pastores, os diáconos, os professores de escola dominical, líderes de louvores, líderes de círculo de oração, nós somos responsáveis para tomar conta da panela grande. Aleluia! A responsabilidade para tomar conta da panela grande é nossa. E você tem que estar atento com quem se aproxima da panela grande. Não deixe qualquer pessoa se aproximar da panela grande e colocar algo na panela grande. Mas você tem que tomar conta também da sua própria panela. Existem muitas pessoas que querem despejar veneno na sua panela. Existem pessoas amarguradas que não querem quebrantar os seus corações na presença do Senhor. E essas pessoas amarguradas por causa da dureza dos seus corações, elas querem despejar as amarguras de suas vidas na sua panela. O que o Espírito Santo está expressamente dizendo hoje é: não permita. E não aceite também as pílulas com veneno de serpente que lhes forem oferecidas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eles não foram, irmãos, em busca de uma nova panela. Eles pediram que a sua panela fosse curada do veneno. E o profeta Eliseu colocou a farinha na panela. E então não havia mais morte na panela. O que você precisa não é de uma nova panela. O que você precisa é da farinha do céu. Qual é o tipo de veneno que foi colocado na sua panela? Foi pecado, rejeição, abatimento, tristeza, decepção, algum ferimento causado por mentira, por calúnia. A farinha do céu, que é a palavra de Deus, e é por meio da palavra de Deus que o que é venenoso passa a ser saudável. E passou a ser provisão para todo o povo. Tirai de comer para todo o povo. Aleluia. Eu creio de todo o meu coração que nesta noite a sua panela está sendo curada. E Deus está dizendo para você: tirai de comer para todo o povo. Deus quer que você alimente multidões, não centenas. Estamos falando de milhares que serão alimentados. Então Deus diz: tirai de comer para todo o povo. É um chamado de Deus para que você alimente multidões. Ó Senhor, recebemos a tua palavra nesta noite.
com o propósito, Senhor, de vigilância e de cura, para que possamos, Senhor, ser e fazer o que o Senhor projetou no teu coração. Somos sensíveis à tua palavra e respondemos à tua palavra dizendo: sim, Senhor, eis-nos aqui, vamos fazê-lo, vamos segui-lo. Aleluia, aleluia. Cremos na cura, Senhor, a cura dos sentimentos, a cura dos corações, a cura das almas. Oh, aleluia. A remoção, Senhor, dos efeitos deletérios do veneno do pecado, em grandes ou em pequenas doses, mas letais. Cremos que a tua palavra enviada neutralizou, desfez o engano, a mentira, a sedução do inimigo. Oh, aleluia. E que o nosso interior foi fortalecido e que tivemos discernimento. Aleluia, aleluia. Para poder detectar, Senhor, o mal. Para poder detectar, Senhor, as astutas ciladas do maligno. Pela fé, em nome do Senhor Jesus, nós recebemos esta capacitação espiritual. Aleluia. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero de maneira simbólica que, por favor, você coloque a mão sobre o seu coração. Porque do coração procedem as saídas da vida. Aleluia. Eu quero pedir que você fale com Deus. É uma oração íntima. É uma conversa particular entre você e Deus. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aqui e está aí para ajudar você. Aleluia. Porque quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos ajuda. Aleluia. Ó Senhor, nós estamos em tua presença. Sonda-nos nesta noite. Aleluia. Sonda-nos nesta noite. Passa, Senhor, o teu raio-x. Aleluia. Passa, Senhor, o teu raio-x. E vê se há em nós, Senhor, algum resquício do veneno da serpente. Oh, remove, neutraliza. Remove. Nós precisamos de saúde total. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos de capacidade para receber a tua palavra, que é o verdadeiro pão que desceu do céu, a comida que permanece. E nós precisamos de capacidade espiritual para digerir esta palavra, para digerir este pão. Oh, aleluia. Para que todas as qualificações nutritivas dele sejam realidades em nossas vidas. E nós possamos, Senhor, crescer e atingir a estatura que o Senhor projetou para cada um de nós. Oh, aleluia, aleluia. Purifica, Senhor, o sangue. Aleluia. Purifica, Senhor, todo o nosso corpo espiritual. Oh, aleluia. Purifica, Senhor, todo o nosso corpo espiritual dos efeitos do veneno. Nós vamos continuar, Senhor, comendo a comida, porque nós sabemos que esta comida, ela vai reverter os efeitos de outras alimentações que nós, porventura, tenhamos ingerido, alimentações que estejam envenenadas. Mas nessa noite, pela fé, Senhor, nós recebemos o alimento que vem do céu,
e os efeitos estão anulados em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Essa é uma obra no coração, mas é uma obra também no raciocínio. Aleluia. É uma obra no coração e na alma, mas é uma obra também na mente, na forma de pensar, na forma de analisar, na forma de avaliar. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos falando de você estar recebendo a mente de Cristo, capacidade para ter a mente de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nós vamos encerrar este culto, irmãos, cantando o hino 432 da nossa harpa cristã. Eu gostaria de perguntar se há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer fazer isto nesta noite. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Há um novo tempo em sua vida. Venha, em nome de Jesus Cristo, venha. Há um novo tempo para você. Há um novo tempo para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Aleluia. A página será virada. Há um novo tempo para você. Aleluia. Eu vou pedir aos pastores que desçam, por favor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim a tocar, dar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toda. Pode orar, irmãos. Pastor Marcos, pode orar pelos irmãos em nome de Jesus. Para sempre sim. Aleluia! Numa eterna maçã, minha voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja tua, a minha vontade, não a minha, mas a tua. Aleluia! Enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador. Aleluia, aleluia.
aleluia, aleluia. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Santo amor. hoje vem me consagrar. A minha alma lava, lava, lava. Todo teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser Senhor, tua. A minha alma lava, lava, lava. Todo teu sangue é puro carmesim. Minha vida toda para ser Senhor, Tua para sempre sim. Tua para sempre sim. oh, aleluia, 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 oh, aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia. Festa no céu, festa no céu, festa no céu. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A esses irmãos que vieram aqui, se somam 6 pessoas que aceitaram a Jesus nesta noite pela internet. E nós queremos louvar ao Senhor por cada uma dessas pessoas. Senhor, aceita esses filhos e os ajuda, Senhor. Como igreja nós os proclamamos reconciliados, perdoados. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Repatriados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso estarmos aqui, irmãos. Eu sonho com um dia que nós não vamos precisar voltar para casa. Ainda aqui nesta terra, nós gostaríamos de ter uma igreja hotel, onde a gente ficasse lá na igreja. Igreja hotel. Em um dos países da África, o culto começou no domingo, mas o pastor só deu a bênção apostólica na quarta de manhã. Olha, irmãos, nós estamos pensando, nós já fizemos 3 cultos de 12 horas. E este ano nós vamos fazer o culto de 24 horas. Amém? 24 horas. Aleluia. Concentrados no louvor, na adoração, na oração e na palavra. 24 horas. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do glorioso Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, digamos amém. Dê um abraço gostoso do seu irmão. Somos livres, livres, curados, livres e curados.
feet may fail, and there I find you in